Vamos lá, pessoal. Continuando agora a reta final, a última etapa do nosso aulão de língua portuguesa. Aqui não vou passar para você que vai fazer o TRF da 5ª região. Se liga aí na prova da Fundação Carlos Chagas. Vamos começar agora com um assunto fantástico, tá certo? Um assunto que vem aparecendo muito nas provas e você precisa ficar bastante atento. Sabe qual é? Faz ideia já? Exatamente. Vozes verbais. Vamos dar uma olhada em vozes do verbo? Claro, né? Quem nunca fez uma prova da FCC para não ver vozes verbais, não é isso? É um assunto muito recorrente, 80% das provas aí, sempre abordando essa parte de voz passiva, voz ativa. Vamos dar uma revisada e acertar as questões aí que vem na prova. Veja aí. Vamos lá. Relembrando, pessoal, voz ativa, lembra a voz ativa? É aquela em que o sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Cláudia realizou um grande sonho, está aqui, sujeito, complemento. Voz passiva é o contrário. Nela, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Está vendo aí? Um grande sonho foi realizado por Cláudia. Voz passiva analítica, porque eu tenho dois ou mais verbos aqui. O último no particípio, maravilha. Voz passiva sintética, é aquela que tem verbo mais si, que tem esse caso importantíssimo na Fundação Carlos Chagas, hein? Estude concordância com verbo mais si, concordância verbal, verbo mais si, para a questão de concordância. Voz passiva é analítica, é a mais importante, é a mais comum na FCC, tá certo? Voz ativa e voz passiva, maravilha, relembrando. Na transposição de voz, olha só, a FCC tem um perfil de questão. O primeiro estilo de questões é essa aqui, é aquela em que a Fundação Carlos Chagas pergunta a você, assinale a alternativa em que o verbo admite ou não admite transposição, em que a frase admite ou não admite. Se ele perguntar isso para você, fácil, admite ou não admite, admite ou não admite. As formas verbais que admitem transposição são estas aqui, ó. Verbos transitivos diretos ou diretos indiretos. Só. Como assim, professor? Não estou lembrado não da história. São aqueles verbos com que você pergunta o quê, quem, quem. Percebeu? Fabricou o quê? Analisou o quê? Conheceu quem? Ajudou quem? Entregou o quê? A quem? Entendeu? Diretos, né? E indiretos. Entregou o quê? Direto. A quem? A quem de quem? São os únicos verbos que admitem transposição. Fabricar, estudar, conseguir. Fabricar o quê? Estudar o quê? Conseguir o quê? Tá vendo? São exemplos de verbos que admitem transposição de voz verbal. Mudança. Todos eles estão associados à pergunta o quê? Auxiliar o quê? Convidar o quê? Exonerar quem? Convidar quem? Tá vendo aí? Auxiliar quem? Tranquilo, fácil. Vamos lá, sempre na mesma pergunta. Quais são os verbos que não admitem transposição? Se liga aí. São os diretos impessoais, né? Como assim, Marcelo? Não entendi não. Haver no sentido de existir, né? No sentido de tempo, tarará. Fazer indicando tempo, né? Faz um mês, faz um ano, faz 2 séculos. Cuidado aí, tá? Essas formas verbais não admitem mudança para a voz passiva. Beleza, então? Os verbos transitivos indiretos, intransitivos, os verbos de ligação, nenhum desses caras aqui admite transposição de voz verbal. Tá, como é que a FCC pergunta isso, professor? Como é que é? Olha só, TRE da Bahia, olha o que a FCC fez. A única frase que não admite transposição, tá vendo aí? Então, quando a FCC perguntar assim para você, admite, não admite, admite, não admite. Quando a FCC perguntar assim, ó, transposição para a voz passiva. Beleza. A resposta certa aqui, lógico. Olha só, tem que ser a letra C. Vamos ver por quê. Não admite. Gente, olha a letra C, ó. Quem é o verbo? Resistem. Resistem a quê? Não pode. Tá, nas outras frases, o que está acontecendo aqui? Repetir. Eu pergunto, repetir o quê? Admite transposição, porque o verbo repetir é transitivo direto. Os bons cientistas consideram o quê? O caminho traçado, percebeu? Olha aqui, ó. Eu pergunto o quê? O verbo é direto, então essa frase também admite transposição. Qualquer um de nós deseja compreender o quê? Transitivo direto. Que bom se conhecêssemos conhecer o quê? Ou então conhecer quem? Entendeu? Então todas as outras formas verbais aceitam transposição, admite. Quem é que não admite? O resistir, porque ele é verbo, vamos botar de outra cor aqui, olha só, o resistir, porque ele é verbo, vou botar aqui a canetinha, pronto, porque ele é verbo transitivo indireto, exige a preposição a, tá vendo aí? Por isso é que ele não admite. Fácil, né? Tá, o segundo estilo de questão de voz passiva, o passo a passo da mudança, da conversão de voz passiva, olha só.
Para transformar uma frase na voz ativa para voz passiva sintética, aquela que tem a partícula si, lembra? Olha só, para transformar na passiva sintética que tem si, como é que a gente faz? Não se esqueça disso. Simples, ó. Retira-se o sujeito e acrescenta o si. Só. E checa a concordância. O governo aprova a nova lei. Ó, corta o sujeito, acrescenta o si, maravilha, e checa a concordância. Olha só. Tá. Por que checa a concordância? A nova lei é um sujeito singular. A nova lei foi aprovada. Tá, mas se eu disser assim, ó, vamos dizer, o aluno concluiu os exercícios. Concluiu o quê? Tá, vamos lá. Tira o sujeito, não é isso? Acrescenta o si, mas eu tenho que checar a concordância aqui, ó. Eu não tenho os exercícios? Sujeito plural. Se o sujeito é plural agora, então eu tenho que colocar obrigatoriamente, concluíram-se os exercícios. Eu tenho que ajustar a concordância. Essa é a transformação de ativa para passiva sintética, que é pouco comum na Fundação Carlos Chagas. Qual é a mais comum? Passiva analítica. Essa aqui é a grande campeã. Na sua prova deverá haver alguma coisa sobre isso tranquilamente, tá? Conversão de voz passiva. Vamos relembrar? Beleza, um esquema prático para você acertar na prova neste nosso aulão exclusivo para você aqui no euvopassar.com.br. Vamos lá. Primeiro passo, você conta os verbos. Sempre conta os verbos. Se a frase na voz ativa tiver um verbo, a passiva terá 2. Se a frase na voz ativa tiver 2, passiva com 3. Bora lá. Primeiro passo, conta os verbos. Quantos? Ativa com 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Vamos lá, próximo passo, você vai identificar tempo e modo. No primeiro, contar os verbos. No segundo, identificar tempo e modo. São os mesmos, ó, inalterados, nunca mudam. Como assim, professor? Passado, passado, presente, presente, perfeito, perfeito, imperfeito, imperfeito, tranquilo. Próximo passo, inverter os termos inicial e final. Você vai inverter os termos. Professor, não entendi não. Vamos para a prática agora? Imagine na frase, Cláudia pintou um quadro. Está na voz ativa, né? Primeiro passo, eu vou contar os verbos, não é assim? Contar os verbos, ó. Quantos? 1. O verbo pintou. Se a frase tem um verbo, olha só, pintou, um verbo. Ativa com 1, passiva com 2. Eu já sei que a minha frase terá 2 verbos. Qual é o segundo passo? Tempo e modo. Pintou, terminação U, é pretérito o quê, gente? Perfeito, tem que relembrar, hein? Tempos verbais caem muito na FCC, caem demais. Terceiro e último passo, inverter os termos inicial e final. Se a frase começou com Cláudia e terminou com quadro, eu agora vou começar com quadro e terminar com Cláudia. Só inverter, ó. Maravilha, tranquilo. Como é que fica a frase então? Um quadro foi pintado por Cláudia. Aí na voz passiva analítica, tá certo? Então observe, olha só. Conversão de voz verbal. Nesse caso, não se esqueça. Você pode observar. 3 passos. São 3 passos tranquilos. Tenho certeza que você vai acertar essa questão na prova. Não tenha dúvida. Olha só. Primeiro passo. Vai, bora. Primeiro passo. Conta os verbos. Vai. Conta os verbos. Ativa com 1, passiva com 1. Vai, vai. Se a ativa tiver 1, é só ler. Pode olhar. Se a ativa tiver 1, passiva com 2. Ativa com 2, passiva com 3. Muito bem. Passiva com 3 verbos. Sempre um verbo a mais. Segundo passo, qual é? Bora, você que está nos assistindo aí. É, você mesmo. Segundo passo, bora, identificar o quê? Vai, identificar o quê? Tempo e modo. São sempre o quê? Muito bom, são sempre inalterados, legal. Não mudam, invariáveis, exatamente. Terceiro e último passo. Pode colar, vai, eu deixo aí, vá. E aí? Terceiro e último passo. Sempre inverter os termos, inicial e final. Vamos para a questão? Revisão da teoria. Vamos avançar. Veja lá. E a FCC está fazendo como na prova? Vamos lá. Olha só. Transpondo para a voz passiva a frase. As pessoas nem sempre enxergam o seu bem. A forma verbal recorrente será. Pessoal, primeira pergunta. Se ele diz transpondo-se para a voz passiva, se ele está transpondo para a passiva, é porque a frase está em que voz? Ativa. Se ele diz mude para a passiva, é porque ele está na ativa. Tá. Primeiro passo, bora. Primeiro passo, conta os verbos. Quantos? Um só. Enxergam. Pessoal, ativa com 1, passiva com 2. Letra A pode ser resposta? Não. Letra A já tem 3. Fora. Já não serve. Todas as outras têm 2 verbos. Nenhum problema. Primeiro passo, contei os verbos, ok. Segundo passo, identificar o quê? Tempo e modo. Enxergam. Tempo e modo do verbo enxergar. Eles enxergam. Presente do indicativo. Não é isso, gente?
Presente indicativo, moleza, morgados. Vamos lá, morgados. Olá, morgação. Tá. Se a frase original, se o verbo enxergam está no presente do indicativo, se ele é presente do indicativo, o que é que eu vou procurar aqui embaixo, gente? Vamos lá. Muito bem, presente. Gente, de cara. Foi, passado, tá fora, não serve, pretérito perfeito. O que mais? Será, pessoal, será, futuro, futuro do presente, tá fora, não serve. Ou seja, restam essas duas aqui, ó. Legal, hein? Terceiro e último passo, vamos lá, qual é o terceiro passo? Diga aí qual é o terceiro passo, bora. Primeiro passo, contar os verbos. Ativa com 1, passiva com 2. Segundo passo, identificar tempo e modo. Se você vai identificar tempo e modo, tranquilo. Beleza, invariáveis. Pretérito perfeito. Qual seria a resposta certa aí? E aí? É só fazer o que agora? Qual o terceiro passo? Inverter os termos inicial e final. Faça isso. Olha só. Aí você tem aí. Resposta certa, letra? Muito bem. Olha só, pessoal. Se eu começo com as pessoas e termino com o seu bem, eu agora vou começar com o seu bem, não é isso? O seu bem nem sempre é enxergado pelas pessoas. O seu bem nem sempre é enxergado pelas pessoas. Letra C de casa, a resposta certa. Facílimo. Próximo assunto de revisão, próximo assunto do nosso aulão. Vamos lá. Operadores argumentativos. ênfase em conjunções. Não pode, pessoal. Estudem conjunção, estudem conjunção. Tem que saber. Nas coordenativas, já sabe. Coordenativas, cai. Coordenativas, cai. Lembra? Os nossos cursos aqui eu vou passar? Cai. Conclusivas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas. Essas são as mais importantes. Bora. Coordenativa o quê? Cai. Coordenativas o quê? Cai. Cai. Cai muito na prova, viu? Estude não para ver. Conclusivas, aditivas, adversativas, alternativas e explicativas. São os grupos das coordenativas. Veja aí. Quais são as campeãs de prova? Gente, as adversativas, primeiríssimo lugar, primeiríssimo. As que mais caem. Indicam adversidade, oposição, contraste, ressalva. Esse é o valor semântico das adversativas. Conclusivas e explicativas, logo depois. As aditivas, nem tanto. Subordinativas, 3 TPF, 6C. Quais são os grupos, Marcelo? Olha só. 3 TPF. Temporais, proporcionais e finais. 6C. Estão lembrados das 6C? Causais, consecutivas, conformativas, comparativas, concessivas, condicionais. Tá rápido a nota? Volta o vídeo e assista. É um privilégio de você estar assistindo em casa. É claro, você pode pausar o vídeo, voltar e tomar nota dessas conjunções. São as mais importantes. Você não pode deixar de estudar, tá certo? Então, fique atento. Vamos dar uma olhada então nas campeãs. As campeãs da prova, no grupo das subordinativas. Veja lá, acompanha aí. Destaque. Primeiríssimo lugar, as causais. Na FCC agora as causais tomaram a liderança, hein? Não só para aquelas questões que procuram indicar o valor de causalidade ou relação de causa, ou ainda aquelas questões que abordam as relações de causa e consequência, tá? São importantes. Em segundo lugar, as concessivas, as temporais, as condicionais. Condicionais. Muito bem, professor. Corrija aí, doido. É a pressa, né? Condicionais e proporcionais. Tá vendo aí? Condicionais e proporcionais. Vamos corrigir, porque depois isso vai... né? Se o pessoal for imprimir depois aí. Muito bem. Condicionais. Siligation. Vamos lá. Tá. Essas são as conjunções mais importantes. Vamos embora. Vamos em frente. Olha só. Pergunta no TRF, do Rio Grande do Norte, prova de analista judiciário. Ainda assim, provavelmente, não foi a captura para o consumo pelo homem que selou o destino do Dodô. Pois, os elementos grifados na frase podem ser substituídos sem prejuízo para o sentido e a correção, respectivamente, por. Resposta certa, letra? Muito bem. Pessoal, ainda assim, tem valor de concessão, valor concessivo. Pois tem valor explicativo ou causal. É isso? Explicativo ou causal, nenhum problema. Pois também pode ser causa, hein? Também pode ser causal, tranquilo, tá? Não se esqueça de que o pois na FCC vem aparecendo muito, duas relações. Se ele for igual ao porquê, se você perceber que troca pelo porquê, ele tem valor de explicação. E em alguns casos se assemelha à causa, como foi essa questão agora na prova.
Se você tentar trocar pelo porquê na frase e ficar horroroso, se você não conseguir trocá-lo pelo porquê, ele tem valor de conclusão, valor conclusivo. Beleza? Não esqueça não, tá? Regência com preposição, pronomes relativos. Como é que é isso, bicho? Que história é essa, professor? Estou vendo esses traços aí. Olha só. Gente, muito cuidado com a regência dentro de pronomes relativos. Sempre que houver pronome relativo, que, quem, qual, cujo, que, quem, qual, cujo, são as formas relativas. Sempre observe quem está depois. Sempre observe. Se esse cara que vier depois pedir preposição, a preposição se desloca para antes dele. A FCC faz muito isso. Na prova, este é o quadro cuja pintora gosta. Pessoal, quem gosta, gosta de. Então, este é o quadro que, gente? É o quadro de cuja pintora eu gosto. Percebeu? De cuja, você gosta de. Da mesma forma, se você usa a palavra simpatizo, olha só. Este é o quadro com cuja pintora simpatizo. Você simpatiza com... Marcelo, não entendi nada. Como é, pô? Com cujo... Tá certo esse negócio? Tá. Sempre que houver pronomes relativos, não esqueça. Sempre que houver pronomes relativos, que, quem, qual, cujo. Que, quem, qual, cujo. Quando houver pronomes relativos, fique atento. Observe quem está depois. Veja quem está depois. O cara que vier depois, verbo ou nome, ele sempre irá exigir preposição ou até não exige nada. Mas se ele exigir preposição, já sabe, a preposição que ele exigir se desloca para antes do pronome relativo. Fica estranho, né? Não fica esquisito? Pois é, a banca sabe disso. E exatamente porque a banca sabe disso que você precisa ficar atento. Por uma questão simples, pessoal, olha só. E aí? Naquela história de a cujo, com cujo, de cuja, por cuja, você precisa observar sempre o termo que está depois, o termo que vem depois, seja ele verbo ou nome. Entendeu? Agora. Muito bom, cara. É isso aí. Vamos lá, acompanha então. Olha só. Neste caso, então, você tem aí, né? Este é o quadro com cuja pintora simpatizo. Você simpatiza com. Olha só. Este é o quadro a cuja pintora me referi. Quem se refere a. Entendeu agora como é a logística? Este é o quadro, olha só. A cuja pintora aprecio. Você aprecia algo. O verbo apreciar, percebeu aí? O verbo apreciar não exige preposição, então uso apenas o cujo. Aí uma dica para você, ó. Sempre que a FCC colocar cujo na história, sempre que aparecer cujo, não aceita verbo, artigo, nada depois dele. Nada que não seja substantivo. Gente, depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Vá. Depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Só substantivo. Só... Tem que ser assim, bicho. Depois de cujo, aulão, véspera de prova, não tem jeito não. Você tem que se ligar. Depois de cujo, vá, bora. Vai, Morgado. Vai. Depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Esqueça não, tá certo? Vamos lá, continuando, acompanha aí. Olha só. Olha o que a FCC fez com a questão, ó. TRF da quarta região. Olha que interessante. Está correto o emprego do elemento sublinhado aí? Gente, o elemento sublinhado. Vamos lá, tá aqui, ó. Tá vendo aí? Quando você observa de que, de cujo, a cuja, já sabe que essa questão é de regência, hein? Regência. Vamos lá. E aí, qual seria a resposta certa? De cara, ó. Pode olhar, ó. Cujo, não pode. Depois de cujo, só substantivo. Essa letra aqui já caiu fora. Percebeu? Cuja acabou, não aceite. Depois de cujo, só substantivo. Só substantivo. E aí, gente? Vamos lá. De todo e qualquer réu assistente, o direito da ampla defesa. E aí? De todo e qualquer réu assistente, deve ser assiste, né? Assiste o direito da ampla defesa. Mas vamos lá. De todo e qualquer réu. Assiste ao réu o direito da ampla defesa. O único apoio de que um acusado sem recurso pode contar. Gente, olha só. Quem pode contar
com, tá vendo aí? Com o que o acusado pode contar? Qual seria a resposta certa, gente? Olha só, claro, né? Vê, cujo acabou você despachou, cujo u você já despachou. Claro, aqui ó, de todas, né? Assiste, né? Deve ser assiste aqui, né? O réu assiste o direito da ampla defesa. Assiste ao réu e não de todo réu. A todo réu, a todo e qualquer réu, assiste o direito da ampla defesa. Ao direito, né? O direito da ampla defesa assiste ao réu, pertence a ele. Assistir, sinônimo de pertencer, caber, dizer respeito. O apoio de que pode contar? Não. De que não? O apoio com que pode contar. Quem pode contar com, não é isso? Maravilha, vamos lá. É um rito tortuoso de cuja burocracia os espertos tiram proveito. Olha só, quem tira proveito de, entendeu agora? Tem que se ligar nisso, gente. Questão de regência é isso aí. Existe um outro perfil de regência que eu trouxe extra para a gente dar uma refletida aqui. São essas questões aqui, olha só. Nessas questões, quando a FCC começa com essa história de um complemento do mesmo tipo, um verbo do mesmo tipo, a mesma relação entre um verbo e seu complemento, anote isso que eu estou falando, hein? A FCC geralmente coloca algumas provas assim, analise a alternativa em que possui um verbo do mesmo tipo. Ou então, existe a mesma relação entre o verbo e seu complemento. Isso aí é uma questão de regência. Essa é uma questão de regência. Igual a essa aí. Esta. Tá pertinho, né? Tá no croma aqui, professor. Não, aqui é parede. É parede. Não vai ter problema não. Mas tá aí. Entenda isso. Se ligue, hein? Complemento do mesmo tipo, verbo do mesmo tipo. Se ligue na transitividade verbal. É muito importante observar a transitividade, tá certo então? Fique atento, hein? Vamos continuar. Acompanhe aí, Morgado. Sem morgação. Vamos lá. Aí você tem aí. Na prática, essa mistura gera infinitas possibilidades. Olha só. O verbo que exige um complemento do mesmo tipo, a mesma relação entre verbo e sujeito, verbo do mesmo tipo, complemento do mesmo tipo. Se ligue, questão clichê da FCC, hein? Questão muito batida, muito conhecida mesmo. Gente, olha só. Gera. Gera o quê? Está aqui, ó. O verbo gerar, pode observar, é transitivo direto. Por quê? Infinitas possibilidades. Aparece aí como o quê, pessoal? Objeto o quê? Direto, não é isso? Beleza, fácil, ó. Qual seria a resposta certa, gente? Muito bem. Acertou que marcou a D de dado. Olha só, pessoal. Se gerar, aqui, você já viu, é um verbo transitivo direto, ele quer o mesmo complemento, tá aqui, ó, VTD. Tá vendo aí? Mesmo complemento, bicho. Legal. Olha a diferença. É verbo de ligação. Surgiu onde? Quando? Como? Por quê? Advérbio, aqui no caso de tempo, período, né? Ó, surgiu onde? Tá vendo aí? Aqui existe preposição, aqui é verbo de ligação, aqui é verbo intransitivo, tá? Verbo intransitivo, porque na antiguidade é adjunto adverbial de tempo. Aqui é verbo de ligação. Reside em, o que reside em, tá vendo? Ó, transitivo indireto, maravilha. Olha aqui, ó. Reside on, né? Ou melhor, transitivo indireto não, bicho. Ó, pressa, professor. Corrija aí, Morgado. Residir em algum lugar, verbo intransitivo. Por quê? Porque nesse ponto aqui é adjunto adverbial. Tá certo? Porque a gente pensa, o pessoal às vezes pensa, não, toda vez que exigir preposição, né, sempre que houver preposição, tem que ser transitivo indireto. Não tem nada disso não, hein? Nesse caso aí é só observar. A pergunta é uma pergunta circunstancial. Pergunta sempre em função de um advérbio. Onde? Quando? Cuidado aí, hein? Vamos lá, acompanhe. Beleza? Que logo abandonaram as cenas. Quem abandona, abandona alguém, alguma coisa. As cenas, portanto, serão objeto aqui direto da história. Beleza? Brincar com as ideias. Brincar com, transitivo indireto. Com as ideias da matemática, objeto indireto. Fácil, né? Vamos embora. Mais um assunto agora interessante, olha. Emprego de pronomes por questão de coesão. Se na sua prova agora aparecer uma questão dessa, olha só que tranquilo. Destaca sempre algumas expressões. Marcelo, como é que eu posso conhecer essa questão? Essa aqui é a TRT da 20ª região. Olha só. Sempre que você perceber lê, lê, ó, ló, lá, quando aparecer uma questão dessa, você vai matá-la, detoná-la da seguinte forma.
São dois conhecimentos importantes. Sempre que uma questão começa a aparecer, é fácil, moleza. Observe primeiro o emprego do lhe. Você não pode confundir. Você só usa lhe quando o verbo exigir a e se referir à pessoa, física ou jurídica, ou então elementos personificados. Sempre assim. Além disso, o lhe pode ser trocado por dele, dela. O segundo conhecimento é em relação a próclise, mesóclise e ênclise. Vamos dar uma sacada? Eu fiz um resuminho para você anotar aí tranquilo, está acompanhando aqui a nossa revisão? Veja lá. Olha aí. Emprego de pronomes. Olha o resuminho que a gente fez para vocês aqui. Rapidinho nesse aulão. Olha só. Quando é que você usa lhe? Você vai usar lhe sempre que o verbo exigir a e se referir à pessoa. Ou elemento, palavra, né? Personificado, topicalizado. Como assim? Destacado. O amor, por exemplo, ó, o amor é o mais nobre do sentimento, porque só o amor faz isso. E atendendo ao amor, você nota que o trecho inteiro fala só amor. A pena de morte é uma coisa e tal, e a pena de morte e tal. Muitos julgam a pena de morte, entendeu? Se você perceber que nessas questões existe algum elemento topicalizado, destacado e tal, vale a mesma regra, tá certo então? Se liga aí, compadre. Vamos lá, acompanhe. Olha só. Obedeça ao chefe. Que obedece a. Chefe é pessoa. Então, obedeço-lhe. Substituição corretíssima. Tá vendo aí? Eu uso lhe quando o verbo exigir a e se referir à pessoa. Segundo, quando você puder trocar por dele e dela. Roubaram-lhe o livro. Roubaram o livro dele, roubaram o livro dela. Nesse caso aqui, ele funciona como pronome possessivo. Tá certo, então? Vamos ver, então, mais um conhecimento importante. Próclise, mesóclise e ênclise. Não pode deixar de estudar isso, gente. Para essas questões de pronome, tem que saber. Próclise, o pronome está antes do verbo, lembra? Próclise, o pronome oblíquo é colocado antes do verbo. Mesóclise, o pronome é colocado sempre, né, no meio do verbo. Ênclise, o pronome é sempre depois do verbo, não é isso? Depois do verbo. Próclise antes, mesóclise no meio, ênclise depois. Vamos lá. Bom, quais são as palavras? Ó, quando é que ocorre próclise em caráter obrigatório? Sempre que houver uma chamada palavra atrativa, quando alguém puxar o pronome para frente do verbo. Quais são as palavras que puxam? Cap, que. Cap, que. Como assim cap, que? Conjunção subordinativa, advérbio e pronome. Conjunção subordinativa, advérbio e pronome. E a palavra aqui. Sempre me diziam tudo. Este me está aqui porque o sempre é advérbio. E o advérbio, ó, puxa, é uma das palavras que tem a força, tem a propriedade de puxar o pronome para frente. Portanto, frases como sempre diziam-me que, está errado. Sempre advérbio, advérbio puxa o pronome para frente do verbo. Legal, então? Vamos embora, acompanha aí. Vamos embora, vamos lá. Tempo passando. Mesóclise, verbo no futuro, do presente ou do pretérito, sem palavra atrativa. Dar-te-ei alguma ajuda? Darei, ó. Na verdade, darei, percebeu? Dar-te-ei, mesóclise, pronome no meio. Sempre com verbo no futuro. Ênclise, sempre em início de frase ou após pontuação. Dê-me uma ajuda e não me dê uma ajuda. Ou então após pontuação. Aqui, vírgula, trabalha-se. A vírgula repele o pronome. Vírgula, pontuação, repele o pronome. Se ligue nisso, hein? Vírgula junto pronome, dá lobisomem. Vírgula junto pronome. Não dá lobisomem. Longe, queira nem conversa. Vamos ver o que a FCC fez? Vamos lá. Nosso espírito logo se define, logo se agrega ao nosso espírito. Quem se agrega a. Não é isso? Se agrega a. O verbo agregar exige a. Veja que a expressão nosso espírito está topicalizada. Ó. Nosso espírito, agrega no nosso espírito. Por que o nosso espírito? Não. Elemento topicalizado. O verbo exigiu a, se referiu a um elemento topicalizado. Olha que aqui tem a palavra que, ó, junto a uma expressão que está sendo avaliada. De novo, nunca, advérbio. Então, de cara, antes de vir para as alternativas, eu já sei alguns aspectos. Aqui, o verbo exige a se refere a elemento topicalizado, destacado o texto todo. Que e nunca sempre puxarão o pronome para frente.
Então, de cara, eu já sei que na segunda e na terceira ocorrência, qualquer forma pronominal, na segunda e na terceira, nunca estará depois, aqui, ó, no meio, por exemplo, ó, nunca estará no meio, nunca estará depois, não tem jeito. Qual seria a alternativa certa aí? Faltarão a ele, ó, nunca faltarão a ele, não exige a? Percebeu? Resposta certa, letra? Muito bem. Acertou quem marcou a letra E. Faltar a, agregar a, tá aqui, ó, lê, tá vendo lê? O verbo não exige a? Claro, o verbo exige a, se refere a elemento personificado. Lê de novo? Claro, o verbo exigiu a. Faltar a quem? Não é isso? Como eu tenho elementos personificados, aqui ó, quando eu tenho também palavras atrativas, os pronomes se situam antes. Distinguirão o nosso espírito. O verbo aqui não exige a, então aqui é o distinguirão. Letra E. Última etapa, nossa hora é chegada, pontuação, mais um assunto importante. Vamos lá. Considere o que se diz a respeito do emprego dos sinais de pontuação nas frases abaixo. Para isso, terá dois caminhos, 2 pontos. Pessoal, nunca comece a ler a frase. Ele sempre vai dizer alguma coisa aqui, ó. Ele vai afirmar alguma coisa. Os 2 pontos assinalam o sentido especificativo. É isso que você vai ter que avaliar. É especificativo mesmo? É explicativo ou não é? Percebeu? Aí você vai para os 2 pontos e checa. Para isso, terá 2 caminhos. Exato. Ele vai especificar que caminhos são esses e vai explicar, com certeza. Verdadeiro. Segue. Vá para a proposição. As aspas isolam a afirmativa que constitui a ideia principal em torno da qual se desenvolve o texto. Se derrubar nenhuma árvore, pô, tem que ver o texto, né? Tá, beleza, mas aqui a ideia central, será que destaca isso? Ou é forma importante aí, muitas vezes como palavra extraída do texto? Tranquilo. Ele opta pela expansão da área, que é muito mais barata, final do texto. Olha só, sempre que você tiver que e puder trocar por qual, a expansão da área a qual, vai uma dica para você. Sempre que você trocar aqui por qual, esta vírgula sempre implicará mudança de sentido. Se tiver com vírgula ou sem vírgula, sempre haverá mudança de sentido. Como assim? Com vírgula terá sempre caráter explicativo. Com vírgula, explicação. Sem vírgula, restrição. Olha o que ele pergunta. A vírgula pode ser retirada do período em que permanece, porém com alteração do sentido. Exatamente. Haverá alteração. A resposta certa aí, claramente, letra D de dado, haverá alteração de sentido. Aquele trecho das aspas lá é sentido literal das palavras e expressões. Dica final para a gente terminar nossa participação nesse aulão aqui, pessoal. Se ligue na vírgula, no emprego da vírgula, sempre num aspecto chamado ordem direta. A ordem direta em relação à vírgula. Ordem direta, sujeito, verbo, complementos, advérbio. Depois, conjunção, se for o caso, para juntar período composto. Além disso, oração principal, oração subordinada. Marcelo, não entendi não. Veja só. Sempre que você tiver sujeito, verbo, complemento, a frase não precisará de vírgula, tranquilo. Agora, se você intercalar um termo, se você deslocar ou intercalar alguém, colocar algum termo intruso aqui no meio, você vai utilizar vírgula. O esquema é sempre assim, ó. Deslocou ou intercalou, vírgula. Deslocou, intercalou, vírgula. Se ligue nisso. A vírgula que separa a oração principal e subordinada é sempre facultativa. Essa oração subordinada, não se esqueça, ela geralmente vem com conjunção. Etapa final. Olha só, se você disser assim, sujeito, verbo, complemento, advérbio. Sovaco. Como é, professor? Marão, mostra aí. Olha só, ordem direta. SV, sujeito, verbo, complemento, advérbio. Ordem direta é o quê? Sovaco. Sujeito, verbo, complemento, advérbio. Sujeito, verbo, complemento, advérbio. Sovaco. Esqueça não. Se a frase estiver nesta ordem, nada de vírgula. O Brasil comprou várias mercadorias no exterior. Sujeito, verbo, complemento, advérbio. Nenhuma vírgula. Agora, se eu fizer assim, ó, no exterior,
Se eu deslocar o advérbio lá para frente, no exterior, vírgula, o Brasil comprou várias mercadorias. Entendeu aí? O Brasil comprou, vírgula, no exterior, vírgula, várias mercadorias. Se inverter a ordem da frase, termos deslocados ou intercalados, vírgula, tranquilamente. Situação 2. Eu estudava enquanto todos dormiam. Enquanto é conjunção temporal. Eu estudava, vírgula, enquanto todos dormiam. Esta vírgula é facultativa. Pode aparecer ou não. Agora, se eu disser, enquanto todos dormiam, eu estudava. Sempre que a frase começar com conjunção subordinativa, vírgula, obrigatória. Ordem inversa. Olha só. Ordem inversa. A ordem direta, ela dispensa a pontuação. Nesse caso, a vírgula aí, não precisa. Ordem direta, suva. Esqueça não. Beleza, então? É isso aí, encerramos nossa participação foguete aqui, né? Pouco tempo, muito assunto para revisar, mas eu espero certamente que essa revisão tenha sido muito útil para você. Assista esses vídeos, veja novamente as questões, relembre a teoria, vale a pena, tem bastante tempo ainda, a prova está chegando, mas ainda não está em cima da bucha, você tem condição de revisar tudo e de fazer uma prova excelente, tá certo? Estamos aqui na torcida, nós aqui do Vou Passar, torcendo por você nessa prova do TRF da 5ª região. Deus abençoe, viu? Vamos lá, você vai fazer uma prova muito legal mesmo. Sempre no final das nossas aulas, no fim de nossas participações, aquela mensagem que a gente adora sempre trabalhar, desejando tudo de melhor para vocês. Veja aí. Lembre-se, é o otimismo e a perseverança que nos levam a grandes conquistas. Tá vendo aí? Otimismo, perseverança, vá até o fim. Nós acreditamos e sabemos que você vai fazer uma prova excelente, não tenha dúvida disso. Estude, revise os conteúdos, fique tranquilo, conserve tranquilo, você está com a gente aqui, a gente está torcendo por vocês e ó, você não revisou o conteúdo, não está aí? Pode ficar tranquilo, você vai fazer uma prova excelente. Excelente, não tenha dúvida disso. Vá em frente, persevere, seja otimista, vá em cima, você vai chegar lá. E a gente está aqui, ó, comemorando. Para você não falar mais, eu vou passar não. Aí, professor, eu já passei. É isso aí? Até logo, gente. Forte abraço, ótima prova para vocês. Tchau, até lá, até a próxima.